Tá mó chuva lá fora hoje, hein? Tá mó pau d'água lá fora. Truando. E aí, meu povo, muito bom dia. Vocês, vamos lá começar, pessoal de casa também, muito bom dia. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Mais um encontro, mais um sábado de estudos por cá, com o nosso querido Direito Civil. Hoje a nossa aula 02, tá? Continuando nossa matéria. Na primeiro encontro, na verdade, só para a gente poder relembrar um pouquinho do que a gente conversou, a gente falou sobre a parte geral do Direito Civil. E quando eu falo de parte geral, eu tenho que te lembrar sobre a personalidade da pessoa física, que começa com o nascimento com vida, da pessoa jurídica, quando eu faço o seu registro, tá? Depois disso a gente falou sobre capacidade civil, incapacidade civil, tá? Incapacidade absoluta, incapacidade relativa. Lembre, a absoluta tem que estar representado, a relativa tem que estar assistido por alguém. Show, professor, massa. Falamos sobre a figura da emancipação, tá? Emancipação que pode ser administrativa ou voluntária, pode ser a legal, porque está na lei, e pode ser aquela judicial. Só para te lembrar um pouquinho do que nós já conversamos. A emancipação administrativa é aquela feita no cartório, voluntária, também chamada ambos os pais ou um deles na ausência do outro. Só para te lembrar o que nós já conversamos. A emancipação judicial, quando tem divergência, ou então quando tem a figura de um tutor no meio. Beleza. E a emancipação legal são aqueles casos que a própria legislação já traz. Casamento, colação de grau do ensino superior, emprego público efetivo e economia própria. Beleza? Então são os casos que na legislação aconteceu, emancipou, e lembre-se, uma vez emancipado, para sempre emancipado. Se a pessoa se casar com 16 anos, com um ano depois se divorciar, ela ainda não vai ter 18, mas se emancipou, está emancipado para sempre. Beleza? Continuando nossos estudos, a gente falou um pouquinho ainda sobre a figura de morte, morte real, morte presumida. Né? A morte real é aquela morte morrida, como a gente brincou, mas a morte presumida que é o que cai na tua prova. A morte presumida com declaração ou sem declaração, a gente conseguiu aí relembrar esses pontos. E aí fechamos o nosso encontro passado, né, resolvendo as questões de pessoa jurídica. Em especial, associação e fundação. São as que mais caem disparadamente. A gente falou de bens também, né? Bens móveis e imóveis, também falamos um pouquinho sobre isso. Então, deu para passear por toda a parte do direito civil, da parte geral. Continuando nossos estudos hoje, a gente vai fazer uma bateria de questões falando sobre obrigações e responsabilidade civil. Dois temas que sempre estão na sua prova. Não tem nem para onde correr, com total certeza. Isso aqui eu lhe dou uma certeza. Pronto, você quer uma certeza para a sua prova? Vai ter alguma questão sobre obrigações ou responsabilidade civil. Não tem para onde correr. Sempre cai. A banca de civil adora esse tema. Na segunda fase agora de civil caiu esse tema. É um tema que já é previsto, sempre cai na nossa prova. Tá? Então, o que a gente vai ter que saber, antes de começarmos aqui as questões, o que é interessante, o que é importante para a nossa prova, dentro dessa parte de obrigações, dentro da parte de responsabilidade. Quando eu falo de responsabilidade civil, eu tenho que me lembrar o seguinte: um ato praticado, tá, que gera, portanto, um dano. Beleza, até aí tudo bem. A pergunta vai ser: quem vai ser o responsável por esse dano? E aí que vem os dois tipos de responsabilidade. Eu vou escrever isso no quadro quando for começar as questões de responsabilidade. Ela pode ser uma responsabilidade civil subjetiva e uma responsabilidade civil objetiva. Geralmente, na prova, ela gosta muito de cobrar a objetiva, que são os casos da lei. O pai que responde pelo filho, o condomínio que responde pelo objeto lançado e não identificado, a gente vai entender isso aqui, tá? A figura do tutor pelo tutelado, o curador pelo curatelado,
né? O empregador pelo empregado, o dono do animal pelo animal. Então, geralmente são esses casos que ela gosta muito de cobrar. Tá? Então, a gente vai fazer uma bateriazinha de questões agora. E quando a gente fala de obrigações, os tipos de obrigações também é interessante a gente saber, mas ela não vai te perguntar. Tipo, ela vai te dar um caso concreto. Que tipo de obrigação é essa? Obrigação de fazer, de não fazer, de dar? Não. Ela não vai te perguntar isso, não. O que a banca ela sempre pergunta é que essa obrigação ela não vai acontecer. Então, por exemplo, a obrigação é de fazer um show. Ela vai trazer lá um caso que o show não foi feito. E aí ela quer saber, aí, o que acontece? Devolve o dinheiro, fica com o dinheiro, resolve, se tem danos morais, não tem. É o que ela quer sempre saber. É sempre a inadimplência da obrigação. Tiro e queda, FGV já é previsível também quando cai obrigações. Obrigações é tão importante, esse tema que a gente vai fazer na nossa aula de hoje. Na verdade, esses dois temas são tão importantes que teve um exame, salvo engano, acho que o 38, 39, 40, por ali, que eram 7 questões antes, né, de civil. Hoje são 6. Mas das 7, 5 foram obrigações. Então, praticamente a prova inteira, né? Então, para vocês verem a importância que a banca ela dá a esse tema. Né? Na segunda fase, do mesmo jeito. Segunda fase civil, pau que rola é a parte de obrigações. Mas sempre a mesma coisa. Ela quer saber se, caso não for feito, o que acontece? Então, fazendo essa introdução, já que ela está chegando ainda aqui, vamos começar aqui, portanto, essa bateria aí de 20 questões hoje reservadas para isso. Beleza? E aí eu vou para o quadro só para poder depois esquematizar um pouquinho da doutrina, tá? Para facilitar vocês nos estudos. Vamos lá para a primeira questão? A primeira questão, deixa eu só subir aqui um pouquinho, calma aí. Os vídeos aqui só vai na setinha, né, agora? É. Eu não sei se eu vou conseguir, deixa eu ver, para rabiscar aqui, deixa eu ver. Agora é novidade para mim. Deixa eu ver aqui. Eu acho que é isso. Deixa eu botar. Não. Eu acho que é aqui. Calma aí. Não, também não. Então deixa. Eu vou fazer assim, eu vou falando o gabarito, que eu não sei como é que é rabisca, não. Vamos nós. Primeira questãozinha. Joana contratou Maria para fotografar a festa infantil de sua filha Laura. No momento do contrato, Maria exigiu um sinal equivalente a 20% do preço pactuado para o serviço. Sinal, se lembre, tá? Na banca, a banca também gosta de trazer o termo arras. É a mesma coisa. Então, muito cuidado com essa palavrinha, arras. Vou botar aqui, porque dificilmente ela bota sinal, como ela botou aí. Ela bota arras e o cabo fica desesperado na hora da prova. Não tem problema nenhum, né? Então, é isso, arras. Nunca vi falar nisso. Pronto, você já ouviu. Tá? Deixa eu botar aqui essa parte. Vai falar a parte de obrigações. Então, deixa eu botar logo aqui. Eu vou criar essas palavrinhas, como se fosse um mapa mental, para a gente poder começar a partir daqui. Então, daqui de obrigações, tem uma palavrinha chamada sinal ou arras. A-R-R-A-S, tá? Muito comum a banca usar esse termo. E aí, às vezes assusta o aluno, mas não precisa assustar não, é a mesma coisa. Que diabo é um sinal? O sinal é um valor que eu dou para assegurar já o negócio. Muito comum com compra e venda de imóveis. Eu vou comprar um imóvel e eu quero um sinal de 20%, de 30%, isso é negociado. É um valor que eu pago para poder já assegurar que eu vou fechar. E aqui aconteceu, ó. Ela contratou um fotógrafo para o aniversário da filha, o fotógrafo disse, 20% para poder aqui me organizar. Então, nós exigimos esse sinal de 20%. O restante do preço, os 80%, seria pago após a festa, quando forem entregues aí as fotografias do evento. Beleza, tudo tranquilo. Vamos descer um pouquinho. Acontece que Maria não compareceu à festa de Laura. Maria era fotógrafa, deixando de tirar as fotografias contratadas. Joana contratou às pressas outro fotógrafo e conseguiu registrar o evento a seu gosto. Entretanto, teve de pagar valores mais altos ao novo fotógrafo, o que gerou um prejuízo da ordem material. Diante desse cenário, considerando-se, que os danos de Joana se limitaram aos prejuízos materiais, assinale a alternativa correta. Olha só, como eu te falei, a banca ela vai trazer aqui, deixa eu te trazer logo esse temazinho aqui importante, os tipos de obrigação. Nós temos obrigações de fazer, obrigação de não fazer.
esquematizar isso aqui logo, porque vai servir para um monte de questões que a gente vai fazer a partir de agora. Obrigação de não fazer, obrigação de dar, ou também chamada de entregar, obrigações alternativas. Então, o que eu te falo? Saber os tipos de obrigações não é lá muito cobrado, até porque o próprio nome da obrigação já fala o que ela é. Obrigação de fazer alguma coisa, fazer uma obra de arte, geralmente cai, fazer um show, fazer uma festa, tirar uma foto, tá aí, ó. Foi contratado para fazer uma foto, tirar fotografia. Só que o que geralmente a banca ela vai te perguntar daqui, eu já vou logo te falar, é a inadimplência. Inadimplência. O que a FGV ela vai te perguntar, já estou logo te falando, é isso aqui, ó. Inadimplência. Não vai acontecer. A obrigação era de fazer uma fotografia e não foi feita. Tá aí o caso. Muito cuidado só com a obrigação negativa, que é a obrigação de não fazer. Porque aqui a inadimplência é fazer. Então, muito cuidado com isso. Por exemplo, no prédio onde eu moro, eu não posso botar cortina na varanda. É uma obrigação de não fazer. Pronto. Se eu for lá e fazer, eu vou, portanto, receber uma multa, vou receber algum tipo de punição. Pronto. Essa é a inadimplência da não fazer. Obrigação de dar ou de entregar. Muito comum. Vocês vão ver aí, vai ter uma questãozinha. Comprou 10 cavalos, vão ser entregue daqui a um mês. Comprou uma saca de arroz, vai ser entregue daqui a um mês. É a obrigação de entregar. E obrigações alternativas, eu te dou alternativas, também a gente vai já fazer esse tipo de questãozinha que a banca também gosta de trazer. Você pode... tem uma questão assim, colégio, eu preciso de 10 computadores ou 20 notebooks. Pronto, eu estou te dando alternativas. Então são os tipos de obrigações. Como eu te falei, isso é interessante de saber, mas o que a banca ela vai querer saber é a inadimplência. E como é que eu vou resolver isso? É o seguinte, a pergunta que eu vou fazer é, teve culpa? A pessoa que inadimpliu teve culpa? Aqui o caso do fotógrafo. Ele teve culpa por não ter tirado a foto? Teve. Ele não foi, recebeu o sinal e não foi. Então teve culpa. Então se a tua resposta aqui for sim, eu estou falando num detalhezinho importante que vai implicar aqui a figura de perdas e danos. Vai ter como consequência o resolve-se mais perdas e danos. Que diabo é resolve-se? Porque é assim que consta no teu Código Civil. Resolve-se, resolvido. Volta ao estado anterior. Então, tipo, eu paguei o sinal, devolvo o sinal. Eu comprei algum carro, devolvo o dinheiro. Então, ó, perdas e danos. Só que aqui tem perdas e danos, porque teve a culpa. A pessoa não foi porque não quis, mas ela recebeu. Então, teve a culpa. Agora, se a tua resposta nesse caso teve culpa, teve não, professor, como é que não vai ter culpa? Por exemplo, contratei para fazer no meu aniversário um show, sei lá, do Safadão. Pronto, massa. No caminho para cá, ele estava vindo do interior, pegou uma grande chuva que fechou lá a serra, sei lá, de Guaramiranga. Não conseguiu descer, ficou preso. Uma força maior, caso fortuito. Então, ele não teve culpa nenhuma. Então, nesse caso, o que acontece? Tem perdas e danos? Tem não. Apenas resolve-se. Tipo, ei, cara, devolve aí o dinheiro, já que não teve o show, remarca, faz outro tipo de situação. Então, isso é muito comum acontecer, principalmente com shows, com eventos, né? Então, se não acontecer, o que acontece? Resolve-se. Lembre, não tem perdas e danos aqui. Por que não tem? Porque não teve culpa. O carro capotou, o carro não foi entregue. Sei lá, eu comprei um carro que veio da concessionária lá da Bahia. No caminho para cá, pegou uma forte chuva, uma tempestade em Salvador, sei lá onde foi, e teve o carro da cegonha capotou. Teve culpa? Teve não. Resolve essa demanda. Pandemia, eu estava esperando meu carro, teve a pandemia. Pô, não teve culpa nenhuma pelo atraso. Então, nesse caso, ou devolve o dinheiro, ou você espera, ou negocia, enfim. Resolve essa demanda, mas não tem perdas e danos. Voltando para a nossa questão. A fotógrafa aqui, ela teve culpa? É a pergunta, ó. Era para fazer a foto, fazer um serviço de fotografia. Aconteceu? Não, já tinha te falado que não ia acontecer. Ela teve culpa? Teve. Então vai se resolver a demanda, já vai resolver a demanda, devolve tudo que tinha pago, sinal, as coisas, mais perdas e danos. Inclusive ela teve um dano. Ela teve que contratar um outro fotógrafo por fora, com valor até mais caro e tudo mais. Resumidamente, vou ser muito franco com vocês.
sempre é o item mais completo. Vocês logo de cara, vocês como advogados, como advogadas, vocês vão logo de cara. Imagina, o cliente chegou para você, eu contratei um fotógrafo e não teve a foto no dia do aniversário da menina. Na mesma hora você vai parar, pensar, rapaz, dando moral isso aqui, né? Danos materiais, o que for. É assim. É a resposta mais completa. Bora agora procurar o nosso gabarito? Vamos nessa. Então ele pergunta, diante desse cenário, considerando-se que os danos de Joana se limitaram aos prejuízos materiais, assinale a afirmativa correta. Bora nessa. Deixa eu descer aqui. Letra A. Joana pode pedir a devolução dos 20% adiantados, mais o equivalente, com atualização monetária, juros e honorários de advogado, mas não pode pedir indenização suplementar em nenhuma hipótese. Não. Indenização, danos, claro que pode. Olha aí, no aniversário da filha, a fotógrafa não foi? Mais dano que isso. Então, letra A já está errado. Letra B. Joana pode pedir apenas a devolução dos 20% adiantados e uma indenização suplementar, independentemente da prova do prejuízo. Não. Quando a gente fala em sinal ou arras, e aqui está bem já aqui expresso para vocês que é a mesma coisa, devolve-se o equivalente, o valor, mais o seu equivalente. Então se lembre disso. Deixa eu logo colocar aqui, ó, o próprio código ele coloca isso. A devolução é do valor mais o equivalente. Além de honorário, o que tiver de custas. Honorários, custos se for em cartório, não foi o caso, mas se tivesse cartório, custo de cartório, devolve tudo. Então, letra A, B também está errada. Letra C. Joana pode pedir a devolução dos 20% adiantados, pode pedir a devolução dos 20% adiantados, mais o equivalente, tá ali, ó, valor mais o equivalente, beleza, com atualização monetária, juros, honorário de advogado, e se provar maior prejuízo, pode pedir uma indenização suplementar, top de linha, gabarito, portanto, C de casa, tá? C de casa. Bora ver por que não é o item D. Joana pode pedir a devolução dos 20%, acrescidos de atualização monetária, juros, honorários, sendo esse o máximo de uma indenização possível. Não, cabe uma indenização suplementar, danos morais, danos materiais, que ela teve, inclusive. Então, realmente, gabarito, nesse caso, C de casa. Oi. E o mesmo valor. Isso aí. É uma forma de reparação, tá? Então, pessoal, primeira questão, letra C de casa. Passei um pouquinho. Segunda questão. Henrique, 50 anos. Deixa eu logo fazer aqui outra palavrinha, que vai ficar as questões desse ping-pong hoje. Esse ping-pong, eu vou para cá que vai falar agora sobre responsabilidade civil. São os dois temas da nossa aula de hoje. Responsabilidade civil. É a segunda palavrinha-chave para o nosso esquema de hoje. Tá? Então vamos lá. Henrique, 50 anos, médico dermatologista, recebe em seu consultório Nicola, 70 anos, dentista, para a realização de um procedimento ambulatorial em sua mão. Durante o procedimento, Henrique ministra erroneamente ácido na mão de Nicola, que era alérgico, e o fato ele era conhecido por Henrique antes do início do procedimento. Então ele sabia que ele era alérgico e aplicou mesmo assim. Henrique imediatamente adota as medidas preventivas necessárias à mitigação do dano, mas Nicola fica com sequelas permanentes na mão, inabilitando-o parcialmente para o exercício da profissão, porque impede que ele realize procedimentos ortodônticos que necessitem do uso de ambas as mãos. A respeito da indenização a que Nicola faz jus, assinale, portanto, a afirmativa correta. Pessoal, está de frente aqui para uma questão que envolve responsabilidade civil. Quando eu falo em responsabilidade civil, eu tenho dois tipos de responsabilidade civil. Ela pode ser objetiva ou ela pode ser subjetiva. Só tem esses dois caminhos. Então vamos para cá. Quando eu falo de responsabilidade civil, eu só tenho dois caminhos, ó. Ela pode ser uma responsabilidade civil subjetiva ou ela pode ser uma responsabilidade civil objetiva. São os dois fatos que nós temos. Como é que eu sei que ela é subjetiva e como é que eu sei que ela é objetiva?
vai ter, nesse caso, o elemento subjetivo. E qual é o elemento subjetivo? É o dolo ou a culpa. Aqui no direito civil, dolo e culpa eu vou considerar com a mesma coisa, diferente lá do penal. Dolo teve a intenção, culpa não teve. Aqui a gente não tem essa divisão, não. Aconteceu o fato, até a gente chama de culpa às vezes, o próprio código ele se confunde nos termos. Normal isso acontecer, porque no civil não tem essa diferença. Então, olha lá. Aconteceu, teve o dolo, teve a culpa, ou seja, eu mesmo pergunto, ó, teve culpa, assim dizendo, né, ó, mais ou menos isso, também teve culpa? Então, tendo o elemento subjetivo, eu estou falando numa responsabilidade subjetiva, ou seja, eu consigo identificar quem foi. Então, por isso que eu vou botar aqui palavrinha-chave, só para você conseguir identificar na hora lá da prova. Por exemplo, aqui, ela é direta. Eu sei quem foi, olha, ó, sei quem foi. Sei quem foi, ó. Foi o médico que fez ali a cirurgia. Ele fez porque quis, ele sabia, tanto que a questão ela enfatiza isso. Ele teve culpa, ele quis fazer, ele procedeu dessa forma, ele sabia que tinha alergia e injetou o ácido do mesmo jeito. Então, eu sei quem foi, é diretamente. Agora, se for objetivamente, vou colocar aqui, ó, tem o elemento, tem a culpa, ó, tem culpa. Agora, aqui vai ser tudo ao contrário. Aqui, nesse caso, vai ser indiretamente. Como assim indiretamente, professor? Não responde, não? Responde. Mas presta atenção. O meu filho pegou uma pedra e jogou no carro. Quem responde é o filho ou o pai? O pai. Mas não foi o pai que jogou. Então, indiretamente, o pai vai responder. Isso. Responsabilidade qual que ele vai perguntar? Isso que ele vai te perguntar na tua prova. A objetiva. Ela é indireta, ó. Não teve culpa. A pessoa não teve culpa nenhuma. Sabe outro exemplo? Por exemplo, eu cheguei numa loja, que a gente vai já fazer uma questãozinha como essa, e fui, sei lá, discriminado pelo funcionário. Eu entrei com uma ação contra a empresa para ver uma reparação de danos. Beleza. Quem responde é o funcionário ou o empregador? O empregador. Mas foi o empregador que me xingou, que fez o que? Não. Foi o empregado. Mas indiretamente é o empregador. Então, o que eu quero te mostrar é isso, ó, palavrinha-chave. Indiretamente, não teve culpa. Nesse caso aqui, eu até sei quem foi também, né? Tanto que cabe muitas vezes, vou botar assim, ó, uma ação regressa. Ou regressiva, tanto faz, tá? Geralmente cabe uma regressiva. Cabe uma ação regressa. Eu, empregador, posso entrar com uma ação contra um empregado. Então, eu já te dou a palavra, Bernardo. De maneira geral, portanto, essa é a grande diferença que nós temos. Aqui eu vou já esmiuçar. Porque o que a banca ela vai te cobrar são os casos previstos na lei. Então, eu vou já falar quais são. Neste caso da questão, ela é uma responsabilidade subjetiva ou objetiva? Subjetiva. Eu sei quem foi, ele teve culpa, tanto que a questão fala, ele sabia que ele era alérgico e aplicou o ácido mesmo assim. Então, ele teve culpa nesse caso. Beleza, show de bola. Vamos aqui para a nossa questãozinha. Já te segura aí, Bernardo, a dúvida. Direta, sei quem foi, tem culpa. Culpa. Indireta. Indireta é o contrário. Não teve culpa em uma ação regressa ou regressiva. Beleza? Manda, Bernardo. Procedimento cirúrgico, o médico até pergunta, você tem alergia a alguma coisa? É, isso. Você tem alergia a alguma coisa? Se a pessoa disser que não e tinha, aí ela mentiu. Então eu não tenho responsabilidade. É uma forma também de se defender, entendeu? Na prática. Ah, tá. Liga aí. Eu deixo aqui o celular porque se precisar. Ah, tá. Quando tiver ok, tu me fala aí, viu, Osiris? Mas é de boa. Essas questões com a responsabilidade civil subjetiva, ela não tem muita complicação, não. Vocês vão ver nessas questões. Vai ser, até pelo bom senso, você responde. Vai ser aquele tipo de reparação completa, porra. Eu era dentista. Tu fez um procedimento cirúrgico na minha mão. Aplicou ácido, sabendo que eu era alérgico. Me causou um dano. Não vou conseguir mais fazer a cirurgia, porra. Então vai ter que me reparar em tudo. Inclusive em lucros cessantes. Que esse é um ponto importante, que a questão ela vai trazer. Lucros cessantes, quando eu falo de responsabilidade civil, outra coisa também interessante, ó. Quando eu falo de responsabilidade civil, existe uma palavrinha chamada dano. Danos, né? Os danos, eles podem ser, geralmente, são os morais, vai te infringir a honra, a imagem, o que for. Danos estéticos, aqui
vai mexer com a minha imagem. Sei lá, eu sou modelo, eu preciso, sei lá, eu sofri um acidente que quebrou meu braço, teve algum tipo de cicatriz que está impedindo de fechar contratos publicitários, sei lá, danos estéticos. E tem ainda os danos materiais. Aí é qualquer tipo de reparação na ordem econômica, de maneira geral. Aí dentro desse material, aqui dentro, eu tenho um negócio chamado lucros cessantes. Lucros cessantes. E que diabo é lucro cessante? Não precisa decorar não, entenda. Cessar, acabou. Lucros, eu deixei de ganhar dinheiro, pronto, deixei de lucrar. É exatamente isso. Eu trabalho com alguma coisa, sou Uber, bateram no meu carro. Eu fiquei quanto tempo parado? Uma semana. Eu ganho quanto por dia? R$50. Então, 350. Então, tipo, foi o que eu deixei de ganhar. É o lucros cessantes. É uma espécie de dano material, porque envolve questão econômica. Beleza? Oi? Pode ser pensão também, pode acontecer, tá? Vamos supor que a pessoa ela fique, sei lá, para sempre sem fazer aquele tipo de trabalho. Então, eu posso ser condenado, pode sim. É um tipo de reparação, né? Verdade. Roseli, também... Ah, já tá ok? Olha aí, rapaz, já estava ao vivo, né? Pessoal de casa, sejam muito bem-vindos. Vamos nós, então. Continuando, portanto, nossa... Qual é a questão que eu estava, hein? Era a segunda. Bora lá. Então, o que aconteceu foi aquela situação... Sei. Vamos lá. A respeito da indenização, aqui Nicola faz jus, assinale a afirmativa correta. Vamos ver. Deve abranger os danos emergentes correspondentes às despesas do tratamento e não abrangerá a indenização por lucros cessantes. Já não vou nem continuar a ler. Lucro cessante é cabível nesse caso. Já está fora. B de bola. Deve abranger as despesas do tratamento, os lucros cessantes até o fim da convalescença. Aí a pergunta que o colega fez, né? E a pensão correspondente à importância do trabalho para que ele se inabilitou ou da depreciação que ele sofreu. Perfeito. É o que eu te falei, ó, pelo bom senso, você é o item mais completo, é aquele que vai te dar maior, né, número de reparação. Geralmente é isso, tá? B de bola. B de bola no nosso gabarito. Bora ver por que não é o C e não é o D. C. Caso a hipótese enseja a reparação por danos estéticos, não se pode acumular com danos morais. Falso. Eu posso acumular dano material com dano moral, dano estético, dano moral, não tem problema nenhum. Então, C está errado. D de dado. Por que o D está errado? Henrique não pode ser condenado ao pagamento da indenização de lucros cessantes. Não vou nem continuar, já está errado aí. Então, realmente, B de bola é o nosso gabarito. Beleza? Vamos para 3. Deixa eu descer aqui um pouquinho. Henrique. Calma aí, só um segundo. Pronto. Mecânico da oficina Carro Bom. Durante a manutenção do veículo de Sofia, deixada aos seus cuidados, arranhou o veículo acidentalmente. Ó, acidentalmente ele teve culpa? Teve não. Então ele está começando a entrar num período aqui ó, da objetiva. Ó. Não teve culpa nenhuma, tem culpa aqui, ó, subjetiva. Geralmente quando não tem culpa, vem para cá. Não teve culpa nenhuma. Acidentalmente é isso. Causando danos materiais à mesma. Ele sem querer lá, ó, arranhou o veículo. Ciente de que Henrique não tinha muitos bens materiais e que a execução em face de Henrique poderia ser frustrada, Sofia pretende ajuizar uma ação em face da oficina Carro Bom. A esse respeito, é correto afirmar que o Carro Bom responderá, e aí entra nos casos que eu estava te falando. Quando eu falo de maneira objetiva, olha aqui, ó, indiretamente, ó, teve culpa, teve não, ó, foi acidentalmente. Então, de maneira objetiva. Só que eu já vou logo te falar aqui quais são os casos que a banca ela gosta muito de trazer, tá? São aqueles ali do artigo 932 do Código Civil, 933, 934, é toda aquela sequência, tá? Então, aqui a gente vai ter sempre a figura, por exemplo, do empregador que responde pelo empregado. O pai que responde pelos filhos. O que mais? Eu vou botar aqui tutor e curador. Tutor e curador. Pelo tutelado ou curatelado.
Vou botar aqui os principais, ó. O condomínio que responde pelo objeto lançado. Lembrando que esse objeto ele é não identificado. O dono do animal que responde pelo dano praticado pelo animal. Aqui eu vou fazer uma observação. Tá? Então, de maneira geral, são esses os casos que a banca sempre repete. No caso aqui, é o caso do empregador. O empregador é a empresa, é a oficina Carro Bom. Ele vai querer saber, a oficina responde? Responde, tá aqui, ó. O empregador responde pelo ato do empregado. Ó. O empregado causou um dano sem intenção, foi acidentalmente, mas causou. Tem dano no meio, tem que ter reparação. Não pode a vítima ficar aqui, portanto, vulnerável nesse ponto. Então, o empregador responde pelo empregado. Cabe ação regressa? Cabe. Depois, pode a empresa, se ela quiser, entrar com uma ação contra o empregado. Beleza? Sem problema algum. Tutor e curador. Aí lá do outro lado, tutelado e curatelado. Beleza? Então, Aí ele quer saber acerca da empresa, do empregador, do carro bom, da oficina. Esse empregador responde de maneira objetiva. Bora continuar. Então, responderá, letra A. Calma aí. Pelos danos causados a Sofia, devendo-se perquirir se houve culpa em elegendo pela oficina de um preposto desqualificado. Não vou ver culpa. Não vou, até porque é objetivo, não tem culpa aqui no meio. Então não tem como ver a culpa. B. Subsidiariamente pelos danos causados por Henrique, caso este não tenha bens suficientes para saldar a execução. Não. A empresa responde diretamente, porque o empregador responde de maneira objetiva. C. Objetivamente pelos danos. Sendo vedado, não. Sendo vedado, regressa. Aí, cuidado, viu, bicho? Cuidado, ó. Sendo vedado, o regresso. Regresso tá aqui, ó. Agora só pode saber, né? Aí, o Bernardo é sabido. É a B, é a C, só pode saber. Acertou agora, viu? Muito bem. Não vai fazer isso na prova não, viu? Marcar A, depois a B, a C, né? D de dado. Objetivamente pelos danos, sendo permitido o regresso em face do mecânico, né, que atuou culposamente. Perfeito, tá? Então, D de dado é o nosso item gabarito dessa terceira questão. Vamos para a quarta. Calma aí, que estou chegando lá. Ixi, Maria, calma aí. Quatro. João dirigiu seu carro, respeitando todas as regras de trânsito, quando foi surpreendido por uma criança que atravessava a pista. Sendo a única forma de evitar o atropelamento da criança, João desviou seu veículo e acabou por abarroar um outro carro, que estava regularmente estacionado. Passado o susto e com a criança em segurança, João tomou conhecimento de que o carro com o qual ele havia colidido era dos pais daquela mesma criança. Diante das circunstâncias, só descer aqui, calma aí. Diante das circunstâncias, João acreditou que não seria responsabilizado pelo dano material causado ao veículo dos pais. No entanto, para sua surpresa, os pais ingressaram com uma ação indenizatória, requerendo o ressarcimento pelos danos materiais. Diante da situação hipotética narrada, nos termos da legislação civil vigente, assinale a opção correta. Então, vamos ver. Calma aí, só descer aqui. João cometeu um ato ilícito. Na verdade, o que ele fez é o que a gente chama de uma situação de estado de necessidade ali, né? Para evitar algum tipo de confusão, né? De bater. Ele ia atropelar uma criança. Então, por aquele momento, ele desviou para poder ir por necessidade, para não causar nenhum tipo de prejuízo. Esse fato, ele torna o ato aqui que ele está dizendo uma ação lícita, sem problema nenhum. Não torna o ato ilícito, porque, em regra, bater no carro é algo ilícito, é algo errado. Só que ele não bateu porque quis, tanto que ele bota, ele estava respeitando as regras de trânsito. Quando viu uma criança, ele, por estado de necessidade, ele virou o carro e bateu. Meio que não teve culpa, né?
Então, esse ato, para o Código Civil, por estado de necessidade, é um ato ilícito. Então, já começa aí, já cometeu um ato ilícito. Não, não é um ato ilícito, é um ato lícito. A ação de João é lícita, pois agiu em estado de necessidade, evitando um mal maior. E, sendo assim, não deverá indenizar os pais da criança. Esse foi o gabarito da nossa questão, da nossa prova. Mas essa questão especificamente foi um alvo de muitos recursos, eu lembro, na época da prova. Bora ver os outros itens que depois eu vou comentar direitinho. B de bola, a quarta. C. A ação de João é lícita, pois agiu em estado de necessidade, evitando um mal maior. Porém, subsiste o seu dever de indenizar os pais da criança. Então, muita gente ficou na dúvida entre o item C, entre o item B e o item C, que são praticamente a mesma coisa, só que um fala que não tem que reparar e outro fala que tem. Porque, em regra, mesmo eu agindo em estado de necessidade, eu vou ter que reparar. Tem uma questãozinha, da própria banca, inclusive, por isso que foi pauta, eu mesmo fiz o recurso dessa questão. Tem uma questão antiga que ele fala a mesma coisa. Fulano estava dirigindo o carro, passou uma criança, ele foi desviar e bateu no muro de uma pessoa, quebrou o muro, gabarito. A conduta é lícita, beleza, está na necessidade, mas deve, portanto, reparar o dano do muro. É o comum. Só que aqui teve uma grande discussão ali envolvendo a questão, né? Por quê? Porque envolveu os pais. E os pais respondem pelos atos dos filhos, tá vendo? Então, em regra, é de responsabilidade do pai tomar conta da criança. E aí, por isso, a banca usou o termo de que, nesse caso, ele não deveria responsabilizar, não tinha por que indenizar, na verdade, aquela figura, porque o pai deveria estar tomando conta daquela criança. Só que essas informações, eu peguei inclusive, mas a banca, infelizmente, às vezes acontece isso, FGV. Eu mesmo, quando eu fiz o recurso, eu peguei outras questões que a própria banca fez, não foi na OAB, mas foi em concurso, em que ela deixa explícito isso, que o pai era para estar tomando conta da criança, e regra, porque na leitura você nem percebe esse fato. Então ele enfatizou um detalhe que não foi enfatizado no enunciado, mal elaborada. Mas, toda sorte, o gabarito ficou esse como item B. Então eu estou te explicando por que ele usou o item B como gabarito. Beleza? Não enfatizou no enunciado. Porque quando eu recorri, eu falei assim, não, mas como é que eu sei que o pai estava com aquela criança? Porque o carro estava estacionado, mas não necessariamente o pai estava com a criança, bicho. O cara podia ter estacionado no carro, deixou a criança com a avó no colégio. Se for para supor, porque ela disse na resposta do meu recurso, disse que dava para supor. Não, concurso não se supõe. Ou está escrito ou não está, bicho. O fato do carro estar estacionado não quer dizer que o pai está tomando conta da criança. Não necessariamente. Eu posso ter deixado estacionado, deixei na escola, deixei com a avó, e fui correr, fui fazer qualquer outra coisa. Né? Enfim. Mas gabarito, portanto, foi B de bola e eles tiraram a reparação porque era dever do pai estar tomando conta. É isso que eles justificaram. Mas eu penso que poderia ser mais bem elaborado. Mas o gabarito, portanto, B de bola. Mas saiba que no fato do estado de necessidade acontecer, eu desviei, é clássico isso, desviei da criança, bati no muro, bati no carro. Para seu atendimento, em seu consultório, o paciente Victor, mergulhador profissional. Realizando a anamnese, olha aí, ó, Victor relata que é alérgico a ácido acetil salicílico. Desatento, Mateus ministra justamente essa droga. Questão muito parecida com aquela outra, né? Mesmo ácido, inclusive. Né? Não muda, né? A droga a Victor como parte do seu tratamento. Victor tem danos permanentes em razão do agravamento de sua asma pelo uso inadequado do medicamento, tendo que comprar novos medicamentos para o seu tratamento e ainda mais grave. A respeito da responsabilidade civil de Mateus, assinale a afirmativa correta. Historinha praticamente idêntica àquela outra. Só que lá era um dentista, né? Aqui a pessoa tinha asma, mas ele também deixou de trabalhar. Ficou 2 anos sem trabalhar, né? Ele sabia, ele fez na anamnese. Ele sabia. Fez a anamnese, onde foi dito, desatento. Ah, desatento, não tem mais. Ele que teve culpa, então, né? Porque foi desatento. Vamos lá. A respeito da responsabilidade, vamos ver. Letra A. Ele responderá pelo regime objetivo de responsabilidade civil, tendo em vista que a atividade de Mateus ela é arriscada.
Objetiva? Não, ele teve culpa. Se teve culpa, é subjetiva. Acabou-se. B. Ele deverá indenizar Vitor independentemente de culpa, isto é, de imperícia de sua parte, considerando existir relação de consumo. Não. Tem que ter a culpa também. Não posso condenar o médico, não, teve culpa não. Foi problemas, não. Vou culpar? Não. Tem que demonstrar culpa nesse ato. Ele, sendo profissional liberal, terá, portanto, só descer aqui, terá apurado a sua responsabilidade mediante a verificação de culpa, responsabilizando-se unicamente pelos danos diretos verificados no caso. Está muito unicamente, apenas nesse caso, já está fora isso. Não, senhor. Sobrou o D, né? Como diz o Bernardo, é o D, o gabaritão, né? Ele deverá indenizar Vitor, mas olha lá a resposta, igual aquela outra. Ó. Ele deverá indenizar Vitor pelo fato do animal ter lesionado um idoso, não quer dizer que vai ter uma pena maior. Não tem nada a ver. Mas é responsável. Tá? É isso. Esse Bernardo, de cada caso que ele traz, os casos mais difíceis são do Bernardo. Deu certo, Osíris? Pronto, bora. Ei, bora, Bernardo. 6. Carlos, motorista de táxi, está parado em um cruzamento devido ao sinal vermelho. De repente, de um prédio em péssimo estado de conservação, de propriedade da sociedade empresária XYZ e alugado para a sociedade ABC XYZ. A locatária, inquilino, não tem culpa nenhuma nisso. Se, porventura, foi culpa da locatária, cabe depois, uma ação regressa. Se demonstrar, olha, eu aluguei o prédio para a sociedade, que não sei nem o nome dela, calma aí, qual é a da outra, hein? ABC, eu aluguei para a ABC, e ela foi quem jogou esse bloco, sei lá. Mas aí é uma ação regressiva. Eu, que sofri o dano, não vou ficar procurando quem é que tem. Eu vou logo no proprietário, que é quem responde. Manda, cara. No caso, a imobiliária seria também responsável, não? Bicho, a imobiliária dessa relação aqui, o que eu vejo que tem menos responsabilidade. Porque o contrato dela foi só de locação. Pronto. Poderíamos, de repente, pensar em algo nesse sentido, mas aí seria discussão para cá, na ação regressiva. Não nessa ação da reparação. Eu que sofri o dano, não vou ficar procurando, não. Vou pro proprietário e acabou-se. É igual aqui, Quem for empregado, onde é que ele mora, não. Vou pro empregador. Beleza? Então, nesse caso, meu povo, letra A já é nosso gabarito, tá? Bora ver o resto, por que não é? Carlos pode pleitear indenização pelos danos sofridos apenas a sociedade ABC? Apenas não. E nem a ABC, né? É da outra, da XYZ. A sociedade XYZ pode se eximir de responsabilidade alegando culpa da sociedade ABC. Proprietário vai responder, não tem como se esquivar, não. A sociedade ABC pode se eximir da responsabilidade alegando culpa exclusiva da vítima. O pobre estava no sinal, não teve culpa nenhuma. Caiu um bloco, a culpa é da vítima, estava no sinal. O que eu posso fazer? Nada a ver, né? Então, nesse caso, realmente, letra A é o nosso gabarito. 7. Márcia transitava pela via pública, tarde da noite, vou baixar a cama aí, Em certo momento, Márcia ouviu gritos oriundos de uma rua transversal e, ao se aproximar, verificou que um casal discutia violentamente. Ricardo, em estado de fúria e munido de uma faca, desferiu uma série de ofensas à sua esposa Janaína e a ameaçava de agressão física. De modo a impedir a violência iminente, Márcia colidiu com a bicicleta contra Ricardo, o que foi suficiente para derrubá-lo e impedir a agressão sem que ninguém saísse gravemente ferido. A bicicleta, porém, sofreu uma avaria significativa, quebrou a bicicleta da amiga. De tal modo que o reparo seria mais caro do que adquirir uma nova, de modelo, portanto, semelhante. Beleza. Deixa eu descer aqui. De acordo com o caso narrado, assinale a afirmativa correta. Vamos lá.
ela estava com a bicicleta de uma amiga. Estava andando com essa bicicleta quando viu uma confusão. Rapaz, vou jogar essa bicicleta, né, nessa briga aqui para evitar qualquer tipo de acidente, de violência. Beleza, conseguiu evitar, mas quebrou a bicicleta da mulher. A tal ponto que reparar não vale mais. Então, vê, de acordo com o caso, assinale a afirmativa correta. Lúcia, a dona da bicicleta, não poderá ser indenizada pelo dano material causado à bicicleta? De jeito nenhum. Ela emprestou, devolve a bicicleta intacta. Se você se meteu nessa confusão, a culpa não é minha. Então, letra A já está errada. B. Márcia, que é a que estava com a bicicleta, né? A Lúcia, pelo dano material causado à bicicleta, mas não terá qualquer direito de regresso. Aí essa foi uma grande discussão também nessa questão, porque o direito de regresso cabe. Ela jogou a bicicleta para cima da briga para salvar. Caberia uma ação regressa dela contra a mulher, porque ela usou para salvar aquela mulher, né? Então, assim, mas na prova também muita gente reclamou desse item, né? Pelo fato, professor, mas entrar com uma ação regressa contra com a vítima de violência doméstica. Bicho, ela usou a bicicleta para isso. Então, friamente, teoricamente, sim, cabe uma ação regressa. Então, por esse motivo, B. Não, senhor. O Ricardo, enfim, é o que estava agredindo a esposa, a mulher, mas não tem qualquer ligação com a bicicleta, né? D. Sobrou a D. Só pode ser a D, né? Márcia poderá ser obrigada a indenizar Lúcia pelo dano material causado à bicicleta e terá direito de regresso em face de Janaína. Exatamente. Ela usou a bicicleta para salvar a Janaína. Então, por esse motivo, friamente pensando, mas teoricamente também, aplicando o Código Civil, perfeito. Ela usou para defender, cabe depois uma ação regresso em face da Janaína. Então, gabarito, D de dado. Estamos na 7ª, viu? Vamos para a 8ª. 8ª questão. Ao visitar a página da internet, uma rede social, Samuel deparou-se com uma publicação feita por Rafael, que dirigiu uma série de ofensas graves contra ele. Imediatamente, Samuel entrou em contato com um provedor de aplicações responsável pela rede social, solicitando que o conteúdo fosse retirado, mas o provedor quedou-se inerte por 3 meses, sequer respondendo o pedido. Decorrido esse tempo, o próprio Rafael optou por retirar espontaneamente a publicação. Samuel decidiu, então, ajuizar uma ação indenizatória por danos morais em face do Rafael e do provedor. Sobre a hipótese narrada, calma aí, de acordo com a legislação civil brasileira, assinale a afirmativa correta. Então, vamos lá. Ele entrou com uma ação contra o provedor e contra o cara que tinha exposto ele na rede social. Alguma coisa aconteceu aqui. O provedor não retirou na época. Só que entenda, a próprio Marco Civil da internet, que é onde vai regular as questões relativas à internet, essa comunicação tem que ser via judicial e não administrativo como foi feito. Até administrativo se resolve muitas vezes. O próprio Instagram da vida, você manda uma mensagem, estou denunciando, mas nem sempre ele vai entrar em contato. Judicialmente não, é diferente. Então Rafael e o provedor podem ser responsabilizados, solidariamente pelos danos causados a Samuel enquanto o conteúdo não for retirado. O provedor ele não teria essa responsabilidade porque o próprio Marco Civil exige que seja uma notificação judicial. Extrajudicial não vale, em regra. Até porque são muitos, não tem como a empresa dar conta. O processo é uma coisa já formalizada. B. O provedor não poderá ser obrigado a indenizar Samuel quanto ao fato de não ter retirado o conteúdo, tendo em vista, acabei de falar, não terá havido determinação judicial para que realizasse a retirada. Exatamente. Então, quando acontecer algo nesse sentido, eu tenho que entrar judicialmente pedindo para que haja uma liminar, uma comunicação logo de cara para o provedor retirar aquela postagem do ar. Porque aí sim, ele está obrigado, porque como está na lei, determinação judicial, tem que ter. Só falar, mandar um direct, denunciar, em regra, isso não gera uma obrigação da plataforma lá do provedor. Ele até tira muitas vezes para evitar uma ação. Mas na regra, não. Eu tenho que entrar judicialmente pedindo para que haja uma comunicação àquele provedor. Então, realmente, B de bola é o nosso gabarito. Bora ver o restante. Professor, por que não é a letra C? C. Rafael não responderá
pelo dever de indenizar. Não, aí que vai, né? Ele que expôs, então ele dá certeza que vai responder de cara, né? O provedor que não vai. D. Rafael não responderá pelo dever de indenizar. Também está fora, Rafael vai responder sim. Então, pessoal, realmente gabarito B de bola da nossa prova. Vamos descer mais um pouquinho. 9. Marcos caminhava na rua em frente ao edifício Roma, quando, da janela de um dos apartamentos, da frente do edifício, caiu uma torradeira elétrica que o atingiu quando passava. A prova já caiu torradeira elétrica, já teve uma questão que foi um vaso de plantas, já teve uma questão também, parece que eram roupas de uma separação, foi jogada e machucou a pessoa. Enfim, sempre tem essa questão da janela. É comum isso acontecer, viu, pela banca. Então ele estava passando, quando estava ali, uma torradeira elétrica caiu e atingiu quando passava. Marcos sofreu fratura do braço direito, que foi diretamente atingido pelo objeto, e permaneceu 6 semanas com o membro imobilizado, impossibilitado de trabalhar até se recuperar plenamente do acidente. Muito parecida, a mesma historinha, ficou um tempo sem trabalhar, né? Então já sabe que vai ter lucro cessante aí no meio. Diz que ficou sem trabalhar, lucro cessante. Já de cara você já pensa logo nisso. Bora lá. À luz do caso narrado, assinar a afirmativa correta. Então vamos nessa. Esse caso aqui, a gente está falando de uma responsabilidade objetiva. Ele estava passando em frente ao condomínio, um objeto caiu. Eu não identifiquei qual foi a unidade. Foi o 901? Foi o 501? Não sei quem foi. Então, por eu não saber, eu vou entrar contra o condomínio, que é o responsável objetivamente. Show de bola. Agora, professor, se a questão falasse que o objeto ele foi lançado do 501, é diferente. Porque eu sei quem foi. Ei, ó, eu sei quem foi. Já não é mais objetiva. Agora ela é subjetiva e da unidade 501 que vai responder. Exatamente. Então, nesse caso, ela vai ser subjetiva. Não é o caso da questão. É esse que eu estou te trazendo, se ela falasse qual foi a unidade. Beleza? Não é. Então, nesse caso, vai ser objetiva. Bora para os itens. Nesse caso, vamos ver. O condomínio do edifício Roma poderá vir a ser responsabilizado pelos danos causados a Marcos com base na teoria da causalidade alternativa. Perfeito. Teoria da causalidade alternativa é justamente a teoria da objetividade. Ele responde de maneira objetiva. Então, perfeito. Letra A é o nosso gabarito. Bora ver o restante, por que não é. B de bola. Marcos apenas, já fica estranho, né? Negócio de apenas, somente, mas apenas poderá cobrar indenização por danos materiais e morais do morador do apartamento do qual o objeto, tendo que comprovar tal fato. Mas entenda, eu não sei qual foi o apartamento, então não posso cobrar do dono do apartamento, do morador, não sei qual foi. Então tá fora. Ele bota apenas poderá, não, ele pode cobrar do condomínio, nesses casos. C. Marcos não poderá cobrar nenhuma indenização a título de danos materiais pelo acidente sofrido, pois não permaneceu com nenhuma incapacidade permanente. Nada a ver. Cabe dano reparação. D. Caso Marcos consiga identificar de qual janela caiu o objeto, o respectivo morador poderá alegar a ausência de culpa ou dolo para se eximir de pagar qualquer indenização a ele. Bom, nesse caso, como ela vai ser subjetiva, vai ter a figura da culpa. Então não pode se eximir da figura de culpa. Vai ter o elemento subjetivo. Então por isso que torna o item equivocado. Então realmente, pessoal, o nosso gabarito, letra A, é o gabarito dessa questão. Vamos para a 10ª. Estamos na metade agora das nossas questões de hoje. Hoje com o tema de responsabilidade civil e obrigações. A maioria até agora de responsabilidade. Daqui a pouco a gente começa a entrar na bateria das obrigações. 10ª. João é um empresário individual. É titular de um estabelecimento comercial que funciona em loja alugada em um shopping center movimentado. No estabelecimento trabalham o próprio João como gerente, sua esposa como caixa, e Márcia, uma funcionária contratada para atuar como vendedora. Beleza. Certo dia, Miguel, um fornecedor de produtos da loja, quando da entrega de uma encomenda feita por João, foi recebida por Márcia. E sentiu-se, tá aí, ó, que eu falei, ó, e sentiu-se ofendido por comentários preconceituosos.
e discriminatórios realizados pela vendedora. Assim, Miguel ingressou com uma ação indenizatória por danos morais em face do João. João é o dono da empresa. A esse respeito, do caso narrado, assinale a alternativa correta. Olha lá, ele chegou na loja, ele sentiu-se ofendido pela sua funcionária, a empregada do estabelecimento. Objetivamente, realmente, o João, ele pode responder de maneira objetiva. Cabe a ação regressa? Cabe. Aqui, ó. Depois ele pode entrar com uma ação contra a funcionária, sem problema nenhum. Mas para aquela pessoa que se sentiu ofendida, aquele autor da ação, ele não vai procurar quem é, quem. Não, eu vou logo em face do empregador. Afinal de contas, o próprio código já coloca. Ó. O empregador responde pelo ato praticado pelo empregado. Então, show de bola. Vamos ver. João, nesse caso, não deve responder pelo dano moral, uma vez que não foi causado direta e imediatamente por conduta sua. Não, ele responde de maneira objetiva. Mesmo sem ter a culpa, ele responde. B. João pode responder apenas pelo dano moral, caso reste comprovado sua culpa em vigilando em relação à conduta de Márcio. Dano moral, o que tiver de dano, não é apenas dano moral, não. Responde por tudo. C. João pode responder apenas por parte da compensação por danos morais diante da verificação de culpa ao concorrente terceiro. Não existe culpa ao concorrente terceiro quando a gente fala de culpa objetiva. Quem responde é o empregador, não está dividindo a culpa com ninguém, não. Ele responde. Ele pode depois ingressar com uma ação regressa, sem problema nenhum. Então, nesse caso, só pode ser o item D. D de dado. João deve responder pelos danos causados, perfeito, não lhe assistindo a alegar culpa exclusiva de terceiro. Perfeito. A culpa é dele. Na verdade, aí ele responde objetivamente, assim falando, né? Porque não tem culpa no caso. Porque a culpa foi do empregado, de fato. Mas ele não pode alegar isso. Vai responder de maneira objetiva. Então, realmente, D de dado é o nosso gabarito da 10ª questão. Vamos nós. Estou chegando lá, calma aí. Renata alugou um imóvel a Tadeu. Como garantia das obrigações de Tadeu, Luzia e Humberto prestaram fiança a Renata. Tadeu descumpriu suas obrigações contratuais, deixando de pagar as contraprestações ajustadas. Diante desse cenário, desse quadro hipotético, assinale a afirmativa correta. Então, olha aqui. Nessa questãozinha, era uma obrigação de pagar, de repente, de fazer o pagamento. É uma obrigação que existia. Beleza, e não foi pago. Então, nesse caso que eu te falei, ó, inadimplência. Mas ele não vai entrar nesse mérito, porque ele joga aqui a figura de uns fiadores. E aí a gente vai ter que se lembrar daquela diferençazinha. Na verdade, as características da fiança. Não precisa você decorar a diferença para o aval, porque aval é mais a cara lá dos títulos de crédito. Aqui, a gente vai ter que falar um pouquinho sobre a figura da fiança. Então, eu vou botar aqui logo um OBS, ó. Fiança. Quando eu falo de fiança, eu tenho que me lembrar de alguns detalhezinhos importantes, ó. Presta atenção. Primeiro, aqui eu vou estar falando de um contrato civil. Perfeito. No caso aí, é um contrato de compra e venda. Aluguel de imóvel. Beleza, show de bola. Aqui, eu vou ter uma ordem de preferência, concorda comigo? Lembra daquilo que é o chamado benefício de ordem. Benefício de ordem. Ou seja, primeiro o que alugou, depois o fiador. Lembra disso? Segura aí, segura aí. Isso automaticamente quer dizer que existe uma responsabilidade? Não. Subsidiária. Subsidiária. Por que é subsidiária? Porque é primeiro um, depois o outro. Se fosse solidária, seriam os dois juntos. Solidária lá no aval. O avalista responde solidariamente com aquele que não pagou o título de crédito. Uma nota promissória, um cheque, o que for. Tá? Então aqui de fato, aqui, fiança, eu tenho que me lembrar desses detalhezinhos importantes. Manda. Pois é. Na verdade, eu posso até, o próprio código permite, eu retirar esse benefício de ordem. Eu, fiador, eu posso, se tiver no contrato expresso, eu posso expressamente, tem que ser expressamente colocado, eu acho que tem alguma questão que a gente vai fazer sobre isso, que ele fala que pode se eximir, pode tirar essa figura do benefício.
Então quer dizer que nesse caso o fiador responde solidariamente? Sim, mas é uma exceção, tá? Eu não quero para misturar, mas é uma exceção. Eu posso, sei lá, eu vou chegar aqui pro Bernardo. Bernardo, quer ser meu fiador? Quero, mas bicho, o meu credor só quer se não tiver o benefício de ordem. Tu aceita? Aceito. De boca? Não. Tem que estar expresso isso. Então a única forma que eu tenho de tirar essa minha figura do benefício, tá? Então vou voltar para cá. Foi só para ilustrar essa figura da fiança e fazer você lembrar desses assuntos que a gente falou lá no direito empresarial. Então vamos nessa. No caso, como é que foi, hein? Ele alugou um apartamento para o Tadeu. Beleza. E o Tadeu tinha como fiador duas pessoas, Luzia e Humberto. Tá. Tadeu não pagou. Pronto. Então, vamos descer aqui para ver. Diante desse quadro hipotético, assinar a afirmativa correta. Deixa eu ver. Letra A. Não havendo limitação contratual, Renata poderá cobrar de Luzia, sozinha, todos os acessórios da dívida principal, inclusive as despesas judiciais dos bens de Tadeu, pois, salvo disposição expressa sentido contrário, não é benefício de ordem na fiança. Não, calma aí. Benefício de ordem existe, é o contrário aqui, né? A exceção que é a retirada. Então, B já estou logo tirando de cara, né? B. Luzia e Humberto não respondem solidariamente pelas obrigações decorrentes do contrato de fiança, a não ser que haja disposição expressa. Calma, Luzia e Humberto não respondem solidariamente pelas obrigações decorrentes do contrato de fiança, a não ser que haja disposição expressa. Segura. Quem regra, ela é subsidiária. Realmente não é solidária. Mas entre os fiadores, ela é solidária. Porque aqui tem mais de um fiador. Se liga nisso, ó. A questão para te confundir, ela fez o seguinte, ó. Eu, Renata, aluguei um apartamento para o Tadeu, que tem como fiador duas pessoas. Fiador 1, fiador 2. Como é que é o nome deles aqui? Luiz? Luísa. Luísa, Luzia e Humberto. Tá, beleza. O que eu quero te mostrar é o seguinte, ó. Luzia e Humberto. Pronto. Eles eram fiadores, ó. O que eu quero dizer? Se o Tadeu não pagar, eu posso cobrar de qualquer um dos dois. Dos dois, de um deles, sem problema nenhum. Eles respondem, aqui dentro, a responsabilidade ela é solidária. Isso que eu quero te mostrar, atenção, tá? Essa relação número 1, ó, Tadeu com eles, aqui é subsidiária. Primeiro Tadeu, depois eles. Relação número 2, Luzia e Humberto, os dois são fiadores. Eu posso cobrar tudo de um só, posso cobrar dos dois, sem problema nenhum, mas eu posso cobrar deles. Na prática, mas a questão não é cobrar isso não, mas seria isso. Então olha só, quando ele bota aí, ó, Luzia e Humberto não respondem solidariamente, calma aí, entre eles há essa resposta solidariamente, tá? Então por isso que está equivocado esse item C. D, calma aí. D. Calma, rapaz. D. A fiança constitui um contrato informal. Não, está errado, porque há uma formalidade. Inclusive, existe dentro do Código Civil uma parte do Código Civil só para a fiança. Então tem toda a formalidade. Não pode nem ser de boca, tem que ser expresso. Vamos voltar lá no letra A? Olha a letra A. Não havendo limitação contratual, Renata poderá cobrar de Luzia, sozinha, todos os acessórios da dívida principal, inclusive as despesas judiciais, desde a citação dos fiadores. Pode. E aí é o nosso gabarito. Então, por esse motivo aqui que eu te falei, ó, porque entre eles há uma solidariedade. Eu, credora, não existe aqui primeiro a Luzia, depois eu. Não. Ela 50%, não. Eu respondo por tudo aqui. Eu, Luzia, eu, Humberto, ou só Luzia, ou só Humberto. Como bem colocou o Bernardo. Vou ver quem tem mais condições e eu vou para cima cobrando tudo. Afinal de contas, eles são garantidores de toda a dívida. Não é só metade da dívida, é de tudo. Aí é o que ele bota. Não havendo limitação contratual, porque eu poderia no contrato colocar isso. A Luzia é fiadora de 50%. Beleza. O Humberto, ele é dos outros 50%. Então, se houvesse limitação, só que ela bota, ela enfatiza isso, ó. Não havendo limitação contratual. Então, não tem. Se não tem, é 100% para cá. De um, ou de outro, ou dos dois. Se ela quiser pagar sozinha. Sim, ela pode depois vir a cobrar. Ela vai cobrar do Tadeu
porque ela foi fiadora, então ela vai querer depois uma ação regressa contra o Tadeu. Contra o Humberto, não vejo necessidade. Vai rodar para... Né? Se fosse... O benefício de ordem, sim, também. Se houvesse no contrato essa exclusão do benefício, não se aplicaria, tá? Por isso que o item... Não, o A está correto. Eu quero só... O que ele falou agora é a B de bola, por isso que ela está errada. Ó. Caso demandados, Luzia e Humberto não têm direito de exigir que seja primeiro executado os bens de Tadeu. Tem direito, porque é o benefício de ordem. Aí ele continua. Pois, salvo exposição de sentido contrário, não há benefício de ordem à fiança. Não, é o contrário. A regra que há. Só não vai ter se houver previsão expressa. Ele só trocou a inversão da frase. Tá? Então, nesse caso, pessoal, letra A é o nosso gabarito. Por esse motivo. Tá? Porque eu posso ser fiador só de metade da dívida, mas isso tem que ter limitação contratual. No contrato tem que estar expresso. 12. Deixa eu descer aqui um pouquinho, calma aí. Os irmãos Eduardo e Letícia herdaram um apartamento de sua mãe. Concluído o inventário, decidiram vender o apartamento ao casal Pedro e Mariana. Para tanto, as partes celebraram um contrato de compra e venda. Pedro e Mariana se obrigaram, solidariamente, a pagar o preço pactuado, 600 mil no prazo de 30 dias. Não foi avançada cláusula de solidariedade ativa. Alcançado o prazo contratual, Pedro e Mariana não pagaram preço. Tendo em vista a situação hipotética apresentada, assinale a afirmativa correta. Então, calma aí, vou descer aqui. Pronto, vamos lá. Vamos aqui desenhar essa historinha, né, para gente poder entender? Fica melhor. Vamos para cá. Ó. Como é que é? Os irmãos Eduardo e Letícia. Então, de um lado eu tenho Eduardo e Letícia. Beleza. Herdaram um apartamento, sua mãe concluiu o inventário e se vendeu o apartamento para Pedro e Mariana. Pedro e Mariana. Se obrigaram solidariamente. Então, calma aí. Vamos aqui entender essa historinha para você entender o porquê que ele tá. Tem vários detalhezinhos importantes aí, ó. Pessoal, antes de entrar aqui no mérito da questão, deixa eu te explicar um negócio. Aqui, a gente está vendo duas pessoas de cada lado, não é isso? São os polos. Polos, isso. Polo ativo, polo passivo. Aqui é o credor, aqui é o devedor. Beleza? Essa galera aqui tem que pagar para ele quanto? 600 mil, não é isso? Pronto. 600 mil. De maneira solidária, não é isso? Pronto. Solidariamente. O que isso quer dizer? É uma coisa que a gente falou ali, ó. Posso cobrar tudo de Pedro, tudo de Mariana. Ou dos dois. É solidário. Responde tudo junto. Só que ele vai trazer uma informação importante, ó. Não foi avançada uma cláusula de solidariedade ativa. Ei, se é ativa, é para o outro lado. Professor, como é que é isso? Não há uma solidariedade ativa aqui? Não. O que isso quer dizer? Quer dizer só que cada um só pode cobrar 50%. Porque se tivesse uma solidariedade ativa, eles poderiam, a mesma como eu falei para você que pode pagar, eu posso cobrar. É o mesmo raciocínio. Então, olha aqui, ó. Se tivesse a solidariedade aqui, só está aqui no passivo. Ó. Se tivesse no ativo, eu, Eduardo, posso cobrar tudo? Posso. Eu, Letícia, posso cobrar tudo? Posso. Nós dois podemos cobrar tudo? Podemos. Mas não tem essa solidariedade. Não há. Está no contrato isso. Tem que estar expresso. Não pode ser de boca, não. Então, não há solidariedade ativa. Ei, é o mesmo raciocínio da passiva, porque na passiva é mais fácil a gente enxergar isso. Mas é a mesma coisa. Vamos voltar de novo para o raciocínio, para você entender. Na passiva você entende, né? Que eu falo, ó, a dívida é de 600. Eu posso cobrar do Pedro? Posso. Eu posso cobrar da Mariana? Posso. Posso cobrar dos dois? Posso. Por quê? Porque tem solidariedade passiva. Só que aqui ele trouxe uma novidade.
não tem solidariedade ativa. Então, eu, Eduardo, eu posso cobrar tudo? Não, porque não são solidários. Fazem parte lá do contrato, mas ficou estabelecido isso. Isso geralmente coloca no contrato para quê? Geralmente as partes aqui não se conhecem, não tem nada que eles serem irmãos, né? Enfim, para que não haja um que cobre tudo, depois dê confusão. Geralmente eu posso colocar isso em contrato. Na prática acontece isso. Então, geralmente, quando tem um imóvel, coisa de herança, para evitar um ganhar mais do que o outro, eu boto isso, essa cláusula, para evitar que alguém cobre tudo. Então, como eu tenho a cláusula, não tenho no caso, ele diz, ó, não foi avançada a cláusula de solidariedade ativa, ou seja, eles não são solidários. Se eles não são solidários, não podem cobrar 100%, apenas metade, 50% para cada. Então se liga nessa dica. Nesse caso, a ativa que você recebeu só 50%, aí ele pode dar um vencível só de 50%. De 50%, que já recebeu. Inclusive na prática, aqui no caso, não sei se chegou, o inventário já foi concluído, mas se não fosse concluído o inventário, ele teria que ir lá no processo de inventário e falar, ó, eu já recebi a minha parte. Já foi resolvido. A questão já fala disso. Bora nós. Vamos descer aqui. Letra A, então. Eduardo tem direito de cobrar a integralidade do preço pactuado, 600 mil, de Mariana sozinha. Não. Ele só pode 50%. Ele até pode cobrar de Mariana, se houver solidariedade ativa, 100%. Poderia, porque ela é solidária. Então poderia, mas no caso, como não tem solidariedade ativa, não pode. B. Letícia, sozinha, tem direito de cobrar apenas a metade do preço pactuado. 300 mil de Pedro, sozinho. Pedro pode responder sozinho, porque tem solidariedade. Agora aqui não tem. Se não tem, meio a meio. Beleza? Show de bola? Então, B de bola é o nosso gabarito. Tá? Então, sempre muita atenção nisso aqui, ó. É o mesmo raciocínio da passiva, porque na passiva é mais fácil a gente enxergar. O código também fala em solidariedade ativa. Aí isso é mais estranho a gente visualizar na prática, mas é possível também. Se houver previsão no contrato, pode. Muito raro, mas tem. Geralmente a solidariedade nos contratos é sendo da passiva, que é o mais usual. Então, nesse caso, B de bola é o nosso gabarito. C. Letícia, sozinha, tem direito de cobrar apenas 1/4 do pactuado. Não, 50% dela sozinha. Eduardo e Letícia não podem pleitear sozinhos os pagamentos, ainda que parcial. Podem, não tem problema nenhum. Afinal de contas, são credores, né? Então, realmente, letra B de bola. 13. Vamos lá, calma aí, tô chegando. 13. Rodrigo e Juliana celebraram um contrato de compra e venda com Márcia, visando a aquisição de 20 cavalos da raça manga larga, de propriedade desta última. Beleza. O contrato possui uma cláusula prevendo a solidariedade ativa. Olha aí, agora é o contrário. Ó, calma. Vamos desenhar com calma para a gente poder entender. Aqui tem solidariedade ativa. Olha só, quem são as pessoas? Deixa eu desenhar aqui de novo. Isso cai muito, viu, pessoal? Eles adoram trazer essa passiva, ativa, solidariedade. É o mesmo raciocínio. Não tem por que ficar nervoso. Bora nós, ó. Rodrigo e Juliana. Só fazer esse desenhozinho, dá tudo certo. Rodrigo e Juliana celebraram um contrato de compra e venda com Márcia, visando a aquisição de 20 cavalos da raça manga larga, de propriedade desta última. Então eles compraram, não é isso? 20 cavalos de Márcia. O contrato possui cláusula prevendo a solidariedade ativa de Rodrigo e Juliana. Então eles são solidários aqui, ó. Solidários ativos. O que isso quer dizer? Que pode um cobrar sozinho 100%, ou o outro, ou os dois. Beleza? Começa. E que a entrega será feita de uma única vez. Beleza, calma aí, deixa eu descer. 10 dias antes da data pactuada para a entrega dos animais, beleza, ele botou lá um prazo, Márcia culposamente esqueceu aberta a porta do curral. Os animais estavam, o que ocasionou a fuga dos equinos. No dia combinado, Márcia dispunha de apenas 5 cavalos, os quais foram oferecidos a Rodrigo e Juliana como parte do pagamento.
Acerca do caso apresentado, assinar a afirmativa correta. Então, nós. Eles eram quantos que eles queriam, hein? Deixa eu ver aqui. 20, né? Eles queriam 20... É uma mistura aqui, ó. A questão traz duas coisas aqui, ó. Eles queriam 20 cavalos. Era uma obrigação de entregar. Daqui a 30 dias, eu vou te entregar 20 cavalos. Essa era a obrigação. Como eu te falei, não vai acontecer. Teve culpa? Teve. A mulher não abriu a porteira, os cavalos fugiram. Ainda mais ele bota, ó, culposamente, ó, 10 dias antes, Márcia, culposamente. Mais claro que isso não tem como. Então, ela teve culpa, teve culpa, resolve-se mais perdas e danos. Como é que vai ser o resolve-se nesse caso? Eles queriam 20 cavalos, só tem 5. Sei lá, abate, é uma forma de resolver. Abate o preço. Se 20 era 20 mil, vou pagar só 5 mil. Só tem 5 cavalos. 2, desfaz o contrato. É uma forma de resolver. Não, eu só quero se forem 20. É possível, estou tirando várias possibilidades aqui. Tá? Ou 3. Não, eu espero chegar mais 15, né? São 3 possibilidades que o credor tem nesse caso. Tá? Então, vamos nós. Vamos descer aqui. Então, não teve esse negócio. Lembrando que isso resolve, mas ó, não exime dos danos aqui, viu? Vai ter reparação de danos, com certeza. Chegou a data, não teve, mas não teve por culpa daquela devedora. Acerca do caso apresentado, vamos nós. Letra A. Por se tratar de obrigação de entrega de coisa a 2 credores, a previsão de solidariedade ativa do contrato é desnecessária, eis que decorrente de disposição expressa do Código Civil. Não, solidariedade ativa e passiva tem que estar expresso no contrato. Então não exime, não é pelo fato de ser entrega de coisa que pode não estar no contrato. Não, é necessário estar no contrato. B. Rodrigo e Juliana poderão optar por receber os 5 cavalos com abatimento do preço, pronto, ou considerar resolvida a obrigação e tanto num como no outro exigir perdas e danos. Top, perfeito. B de bola, nosso gabarito, ó, certinho. Exatamente o que aconteceu, ó. Como eu te falei, ó. Teve culpa? Teve. Resolve mais perdas. Acabou. Você não erra nem a pau. Você usar isso aqui, você não erra nenhuma questão de obrigação. Que é tudo isso aqui, o que eles perguntam. A mesma coisa. Bora ver o resto. C. Caso Rodrigo e Juliana optem pela conversão da obrigação em perdas e danos, a solidariedade não subsistirá. Tira esse não. Subsistirá. Está no contrato, vão ser solidários. Não tem negócio de sair, não. D. Márcia poderá compelir Rodrigo e Juliana a receberem 5 cavalos, por se tratar de uma obrigação divisível. Compelir é obrigar. Não, você vai ficar com 5. Não, isso não existe. Tem nada a ver isso daí. Então, realmente, 13, B de bola, pessoal. B de bola. Oi, pode falar. Só o Rodrigo tem massa. Só que o Tênis não pegou muito pouco. Juliana não, ela se faz. Isso pode ser muito. Rapaz, bicho. Poderia, sim, poderia. Só que eu acho que isso aqui, de repente, numa pauta mais de segunda fase, que você daria para você escrever sobre isso. Objetivar isso numa questão ficaria meio complicado para a banca. Por isso que eu não vejo na primeira fase. Poderia se gerar uma questão de discussão na segunda, com certeza. Porque aqui, entenda, Rodrigo entrou cobrando 100% da Márcia e pediu só 5 mil de danos morais. Já a Juliana, não, 5 mil é pouco. Eu queria, sei lá, montar uma competição de cavalos e isso seria... Então poderia gerar uma discussão sim aqui, vejo eu, de reparação de dano. Mas não seria uma pauta de primeira fase não, relaxa aí. Seria lá na cara da segunda, que é onde você iria esmiuçar, trazer artigo para fundamentar, tá? 14. Valdo é titular de um vultoso patrimônio. Calma aí, só descer aqui. Vultoso patrimônio. E amigo de infância de Tadeu, que passa por sérias dificuldades econômicas. Frente às adversidades vividas pelo amigo, Valdo entrega as chaves de um imóvel de sua propriedade para o Tadeu e diz: a partir de agora, essa casa é de sua propriedade. Sobre a hipótese apresentada, assinale a afirmativa correta. Bom, então vamos ver. Calma aí, deixa eu descer aqui. Entregou a chave, fez, né? Então vamos lá. A declaração verbal de Valdo, junto da tradição do imóvel, tradição, pessoal, é bom falar isso? Isso,
Tradição é uma palavrinha que vai ter muito nesse tipo de obrigação aqui, ó. Tradição. O diabo é isso, tradição. Os costumes na sociedade, não tem nada a ver. Tradição é a entrega da coisa. Tá? Então, houve a tradição. Então, se você ouvir essa palavrinha, sempre tradição é a entrega. Tá? Muito comum nesse tipo de obrigação, de dar, de entregar. Então, lá. A declaração verbal de Valdo, junto da tradição do imóvel, já é suficiente para considerar celebrado e realizado um contrato de doação válido e eficaz. Contrato de doação apenas escrito. Verbal, não. Não é válido. Não é válido. Tem que estar escrito. Tá? O próprio Código Civil exige isso. Para que haja contrato de doação, tem que ter. O que acontece às vezes é informal. Você dá alguma coisa, empresta, doa, né? Mas o contrato, efetivamente, a doação efetiva, tem que estar na formalidade do contrato. Oi. Sim. Certo. Certo. Pois é o que eu falo, numa informalidade, acontece isso, né? Mas aqui numa questão de propriedade de imóvel, aí não. Aí eu tenho que ter um contrato para poder vincular. Mas o que eu falo, no dia a dia da gente, a avó fez isso, fez um Pix, passa batido, ninguém vai discutir sobre aquilo ali. Mas, em regra, teria que ser até mesmo expressamente colocado. Beleza? No dia a dia vai, passa. Mas quando eu falo de contrato de propriedade de um imóvel, aí é uma coisa maior, né? No caso dela, ela pode comprovar que o beneficiário Pode comprovar, isso. Pode comprovar, tem um comprovante. Nem como comprovar eu tenho. É verdade, verdade. B. Para que a doação do imóvel de Valdo a Tadeu se aperfeiçoe, será imprescindível celebrar o contrato por meio de escritura pública, seja qual for o valor do imóvel. Aí calma, é aí que tá a pegadinha. Seja qual for o valor do imóvel, que ele junta duas coisas aqui. Contrato de doação, que exige ser escrito, e a averbação, que ele bota aqui de maneira geral, por meio de escritura pública, o que for, isso somente acima de 40 salários mínimos. Então, se eu tiver um imóvel de 10 mil reais, não precisa você fazer escritura pública. O código exige acima de 40. Então, 1 milhão, pronto, vai ter. 500 mil, vai ter. Então, acima de 40. Então, quando ele bota qualquer valor, aí torna o item errado. Tá? Mas, de fato, deveria ser escrito. Mas essa parte finalzinha, ó, seja qual for o valor, aí está errado. Apenas aqueles acima de 40 salários mínimos. C. Para que Valdo realize a pretendida doação de imóvel a Tadeu de modo válido, será imprescindível celebrar o contrato de forma escrita, seja por meio de escritura pública ou de instrumento particular, a depender do valor do imóvel. Escritura pública, lembre-se, acima de 40 salários mínimos. Particular, aí não, se for 10 salários mínimos, posso fazer contratozinho particular. Mas para virar escritura pública lá no cartório, só acima de 40. Então, C de casa, corretíssimo, gabarito. Bora ver o D. Caso Valdo optasse por doar dinheiro para Tadeu adquirir um imóvel, a doação seria válida, sem que se fizesse por escritura pública ou instrumento particular, independente do valor transferido ao donatário. É o caso da doação de dinheiro, né? Eu tenho que fazer mesmo assim pela via escrita, tá? Então quando ele bota aqui, ó, ele tenta mesclar os dois assuntos, ó. Caso Valdo optasse por doar dinheiro para Tadeu adquirir um imóvel, a doação seria válida sem que se fizesse por escritura pública ou instrumento particular. Mas como ele vai usar para comprar um imóvel, vai ter que fazer ali escritura pública ou documento particular. Então, por esse motivo é que torna o item D errado. Então, realmente, C de casa, pessoal, lembre-se sempre disso. Escritura pública acima de 40 salários mínimos. Se não, instrumento particular. 15. Calma aí. João, Cláudia e Maria celebraram um contrato de compra e venda de um carro com Carlos e Paula. Pelo respectivo contrato, Carlos e Paula se comprometeram como devedores solidários ao pagamento de 50 mil. Ficou estabelecida ainda a solidariedade entre os credores, João, Cláudio e Maria. Diante do enunciado, assinar a afirmativa correta. Ei, solidariedade agora dos dois lados. Olha só. A gente já fez uma questão solidariedade passiva, a gente fez essa solidariedade ativa, e agora os dois lados vão ter solidariedade. Ó. Isso cai muito na tua prova. Se liga. Tem solidariedade, que é? Posso cobrar 100%. Um ou outro, ou os dois. Só que agora dos dois lados. Então, um pode cobrar tudo de 100% de um, do outro.
Vai ser tudo aqui. Tudo vai estar incluso. Então, vamos lá, desenhar. João, Cláudia e Maria celebraram um contrato de compra e venda de um carro com Carlos e Paula. E Carlos e Paula. Beleza. Pelo respectivo contrato, Carlos e Paula se comprometeram como devedores solidários. Então, Carlos e Paula, devedores solidários. O que isso quer dizer? Quer dizer que posso cobrar 100% de um, 100% do outro, 100% dos dois. Vamos para o outro lado. Ficou estabelecida ainda solidariedade entre os credores João, Cláudia e Maria. Então, entre eles, também tem solidariedade ativa. O que isso quer dizer? Eu posso cobrar 100%, eu, Cláudio, posso cobrar 100%, eu, Maria, posso cobrar 100%, nós três podemos cobrar 100%. Então, dos dois lados agora tem tudo 100%. Diante do enunciado, assinar a fonte correta. Bora lá. O pagamento feito por Carlos ou por Paula não extingue a dívida, ainda que parcialmente. Carlos ou Paula, qualquer um dos dois pagando, vai extinguir, que é 100%, então vai extinguir. Qualquer dos credores tem direito a exigir. Qualquer dos credores tem. Pode, qualquer um pode. Tem direito a exigir e a receber de Carlos ou de Paula, parcial ou totalmente, a dívida comum. Pode. Se eles quiserem também parcial, pode, viu, pessoal? É porque a gente fala muito do exemplo de 100%, é porque até 100%. Se eu, credor, por mera liberalidade, rapaz, eu quero 50% do Carlos e 50% da Paula, pode. Mas a regra pode cobrar 100%. Tá? Mas quando me bota aí, os credores é que querem cobrar parcialmente, beleza, tá livre. Então, B de bola é o nosso gabarito. Bora ver o restante, por que não é? C. Impossibilitando-se a prestação por culpa de Carlos, extingue-se a solidariedade e apenas esse responde pelo equivalente. Não, são solidários, os dois vão responder. Carlos e Paula só desonerarão pagando a todos os credores conjuntamente? Não. Se pagarem só um, tá resolvido também, tá? Então, realmente, o gabarito, pessoal, B de bola dessa nossa questãozinha. 15. 15, B de bola. 16. Valdeir e Max assinaram o contrato particular de promessa de compra e venda, com direito de arrependimento, no qual Valdeir prometeu vender o apartamento 901 de sua propriedade por R$500 mil. Beleza. Max, por sua vez, se comprometeu a comprar o imóvel e, no mesmo ato da assinatura do contrato, pagou um arras. Olha aí, a gente fala aí. Ele usa o termo arras. Muito comum. Tem nada demais. Pagou um sinal. Pronto, agora ficou mais fácil entender. Pagou um sinal no valor de 50 mil. A escritura definitiva de compra e venda seria otorgada em 90 dias, a contar da assinatura da promessa de compra e venda, com o consequente pagamento do saldo do preço. Contudo, 10 dias antes da assinatura de escritura de compra e venda, Valdeir celebrou a escritura definitiva de compra e venda, alienando o imóvel a Ana Lúcia, outra pessoa, que pagou a importância de R$750 mil pelo mesmo imóvel. Max, claro, surpreendido e indignado, procura você como advogado para defesa de seus interesses. Sobre a hipótese apresentada, assinale a afirmativa correta. Bom, o que aconteceu aqui é que o texto é longo, né? O Max foi comprar um apartamento, pagou um sinal, 50 mil. Tá aqui, ó. Quando eu dou o sinal, em tese, já é para segurar o negócio. Beleza. Na hora do vamos ver, ele descobriu que o corretor já tinha vendido e foi para outro. Definitivamente, 750 mil ele tinha pago. Aí ele, porra, era meu imóvel. É essa a questão. Então ele te procura. Doutora, eu paguei um sinal e a construtora não me entregou, o corretor, sei lá o que for. Eles deram para outra pessoa. E aí, o que eu tenho direito? Pronto, essa é a pergunta que o cliente está te fazendo e que a banca ela te faz aqui. Então vamos ver, ó. Sobre a hipótese apresentada, assinale a afirmativa correta. Lembrando sempre que, ó, parecido aqui também, viu? Ó, a obrigação era de entregar um imóvel, né? Não foi entregue, ó. Com culpa, teve culpa aqui. Ele dolosamente vendeu para outra pessoa. Então lembre-se que vai ter perdas e danos. Então vamos ver.
Max poderá exigir de Valdeir a importância paga a título de arras, mais o equivalente, com atualização monetária, segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, juros e honorários de advogado. Sim, cadê o dano? Tá faltando dano. O ID tá praticamente certo. Mas quando ele bota só isso, não, tá faltando um dano moral que cabe, ó. Lembra que figura lá, ó, não houve. B. Por se tratar de arras penitenciais, penitência é isso, penitencial porque é uma punição, penitência. Max poderá exigir de Valdeir apenas os 50 mil reais a... Opa, desculpa, viu? Calma aí. O item A tá certo mesmo. Juros honorários... Max poderá exigir de Valdeir a importância paga a título de arras, mais o equivalente com atualização monetária, segundo o índice oficial regularmente estabelecidos, juros honorários. Bora ver o restante. O item A realmente está certo. Estou fazendo agora a leitura, está certo. Mas bora ver o B. Por se tratar de arras penitenciais, Max poderá exigir de Valdeir apenas 50 mil e exigir a reparação pelas perdas de danos que conseguiu comprovar. Não, apenas 50 mil não. 50 mil devidamente atualizado, com correção, juros, que nem está o item A. C. Max poderá exigir de Valdeir até o triplo pago... Não tem nada a ver. Triplo pago, não. É o valor mais o equivalente. Aí foi estabelecido entre as partes. Aí eu poderia aplicar isso. Vale o que está no contrato. Pacta sunt servanda. Sim. Está no contrato, as partes assinaram. Isso. D. Max não poderá exigir nada, além do que pagou a título de arras penitenciais. Não, cabe ali ao arras, né, atualizado, com danos morais também. Então, fazendo até mesmo uma exclusão, realmente o item A ele fica um item correto, porque é só sentir falta dos danos que poderia cobrar. Mas, toda sorte, tá vendo? Às vezes nem sempre tá 100% aquilo que a gente já sabe da matéria. Então, letra A é o gabarito realmente, ó. Tá certíssimo, tudo ok. Poderá exigir título de arras mais o equivalente com atualização monetária, segundo índices oficiais, juros e honorários. Show. Perfeito. Letra A foi, né? Qual é que a gente está? Na 16. Mas não tem, não tem. Não colocaram. Então, tá certo também, não tá errado não. É porque o danos ele vai ter que comprovar, né? Também tem isso, né? Então, acho que por isso que a banca optou só pela parte da restituição. 17ª. Nicolas é servidor do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, lotado na 3ª Vara Civil da comarca da capital. Toma conhecimento de asta pública a ser realizada sobre valioso bem na vara em que labora. Calma aí, que já vai asta pública, leilão. Vai ter um leilão na vara onde ele trabalha. No intuito de colaborar com a rápida solução do processo, visando ao bom andamento da justiça e para saldar logo a dívida do devedor, decide comprar o bem objeto do litígio, pagando o preço compatível com o mercado no âmbito da asta pública realizada em sua vara. A referida compra e venda, se efetivada, será: bom, ele é servidor da vara. Ele poderia participar da asta pública, do leilão do imóvel que está na sua vara? Não. Tem conflito de competência aqui. Eu não poderia, até porque eu sei informações primeiro, eu posso deixar de informar. Não. Tem conflito total aqui. Não pode. Se porventura acontecesse, nula. Total. Não vale. Vamos ver. Letra A. Será nula, considerando que Lucas... tá aí, ó. Que Nicolas é servidor na mesma vara em que foi realizada a asta pública. Professor, se fosse na vara seguinte, não tem problema, ele não tem nenhum vínculo. Ele é uma pessoa comum. Agora, na mesma vara onde ele trabalha, tem competência, conflito de competência aqui do servidor que trabalha naquela vara. Então, aí é uma vedação existente na asta pública. Não poderia. Então, realmente, letra A. O restante está só rebatendo, não vou nem comentar, porque a gente poder ir logo para a 18ª, tá? Então, 17ª, letra A. Égua. Vamos aí. 18ª. Bento Albuquerque, com o intuito de realizar o sonho de passar a aposentadoria na beira da praia, procura o Inácio Monteiro, proprietário de uma quadra de lotes a 100 metros da famosa Praia dos Coqueiros, para comprar um lote sobre o qual seria construída sua sonhada casa de veraneio. Beleza.
Bento mostrou o projeto arquitetônico de sua futura casa na Praia a Inácio e ressaltou que o lote para a construção do projeto deveria contar com, no mínimo, 420 metros quadrados. Metragem necessária para a construção da piscina, sauna, churrasqueira, além da casa projetada para ter 4 quartos. Beleza. Nas tratativas da escritura de compra e venda do imóvel, restou consignado que o imóvel possui 420 metros quadrados. Então, olha só a história, para você entender. O Bento queria comprar uma casa para fazer uma casa de veraneio, de praia, para ir lá se aposentar e morar. Essa casa tinha que ter 420 metros quadrados, porque era o necessário para ele fazer lá churrasqueira, sauna, piscina, enfim. O Max lá, que está vendendo, disse, ó, não se preocupe, meu imóvel tem 420 metros quadrados. E que o preço certo e ajustado para essa metragem era de R$180 mil. Beleza. No entanto, Bento, ao levar o arquiteto para medidas de praxe e conhecer o lote sobre o qual o projeto seria construído, foi surpreendido ao ser informado que o imóvel contava apenas com 365 metros quadrados. Então não tinha 420. E que o projeto idealizado não poderia ser construído naquele lote. Sobre a hipótese narrada, assinale a afirmativa correta. Então, bora ver. Isso daqui é o que a gente chama, na parte mais de contratos, né? Existe um contrato específico, é chamado de contrato de ad mensura. Ad mensura, mensurar, metragem. É porque o preço está vinculado à metragem do imóvel, que é o caso. 180 mil é o valor? 180 mil por 420 metros quadrados. Quando tem essa vinculação entre o preço e a metragem, é um tipo de contrato que a gente chama ad mensura. Não precisa saber isso para a prova não, mas entender o que se trata. Ou seja, está vinculado. Não precisa a gente também quebrar muita cabeça. Ó. Bom senso. Você é advogada, você é advogado. Eu cheguei para você, doutor, eu comprei um imóvel de 420 metros quadrados. Quando eu cheguei lá na hora, eu fui medir, tinha 365. Doutor, e aí? Quais são as opções que eu tenho? Opção número 1, macho, cancela aí o contrato, não é o que você quer, até porque ele fala expressamente que ele queria que fosse 420 para construir a piscina, a sala, não sei o quê. Primeira situação. Situação número 2, rapaz, se você quiser ficar com essa casa, a gente pode tentar um desconto. Você não pagou 180 por 420? Então bora pagar, sei lá, 100 por 365. Pode reincidir o contrato. E pode cancelar. Pronto, a terceira opção. Não, eu não quero nada. Pode devolver esse negócio. Rapaz, mas tu já tá... Tem nem graça, Bernardo, assim. Calma aí, rapaz. Você tá muito ansioso. Tá calma, rapaz. Ó, na hora da prova, muita calma. Letra A, Bernardo. Bento nada pode fazer em relação à metragem faltante. Não, aí tá errado, né? A, B, que o Bernardo tanto quer. Rapaz, vamos errar direto no gabarito. A máquina aí, ó. Bento tem o direito de exigir o complemento da área faltante. E caso não seja possível, tem a faculdade de rescindir o contrato ou pedir pelo abatimento do preço de acordo com a metragem correta do imóvel. Perfeito. Show de bola. Então ele pode pedir o complemento. Ah, tu foi falar e me atrapalhou. Pode pedir ainda o complemento. Esqueci, ó. Complemento é o quê? Ele chegou aí, ó, tem 365, quero nem saber. Você me vendeu 420. Te vira. Arranja aí terreno do lado, eu quero 420. Então pode também, tá bom? Então realmente B de bola. C. Não haverá complemento da área. Oi? 18ª B de bola. Não haverá complemento de área, pois o imóvel foi vendido como coisa certa e discriminada. Não, está errada. D. Presume-se que a referência nas dimensões é enunciativa, pois a dimensão... Não. Se vinculou, está dentro. Vai valer. Então, realmente, B de bola é o nosso gabarito. Vamos para a 19ª. Acabando. 19ª. Égua, calma aí. Ivan é sócio da Soluções Inteligentes Limitada e celebra o contrato de empreitada na qualidade de dono da obra com Demétrio, sócio da Construções Sólidas Limitada, tendo esta como uma empresa empreiteira. Contrato de empreitada é aquela que eu contrato alguém para construir para mim.
A obra tem prazo de duração de 1 ano, contratada a um custo de R$ 2.400.000, fracionados em 12 prestações mensais de R$ 200.000. O contratante, Ivan, necessita da obra pronta no prazo acordado. Em razão disso, acordou com Demétrio uma cláusula resolutiva expressa, informando que o atraso superior a 30 dias importaria em extinção automática do contrato. Está no contrato, está valendo. Botaram essa cláusula. Ó, se atrasar 30 dias, acabou-se. Está extinto o nosso contrato. Para se resguardar, Ivan exigiu que Demétrio expusesse o seu acervo patrimonial, mostrando o balanço contábil da empresa, de modo a ter convicção em torno da capacidade econômica da empreiteira para levar a cabo uma obra importante sem maiores riscos. Então, para evitar, falar assim, rapaz, é o seguinte, mostra aí a contabilidade da empresa, balanço. Será que essa empresa vai aguentar? Porque eu preciso desse, sei lá, um shopping, uma grande empresa, um valor alto, 2 milhões e tantos. Eu quero ter certeza de que vai ser entregue no prazo estipulado. Então, exigiu essa coisa dele. Transcorridos 3 meses de obra, que seguia em ritmo normal, em conformidade com o cronograma, Ivan teve conhecimento de que a empreiteira sofreu uma violenta execução judicial, impondo uma redução de mais de 90% de todo o seu ativo patrimonial. Praticamente quebrou. Fato que tornou, ao menos, duvidosa a capacidade da empreiteira de executar plenamente a obrigação pela qual se obrigou. Então a historinha é essa. Diante desse fato, assinale a afirmativa correta. Calma aí, estou chegando aqui. Bom, vamos lá. Ivan pode se recusar a pagar o restante das parcelas da remuneração da obra até que Demétrio dê garantia bastante de satisfazê-la. Letra E é o nosso gabarito. Agora deixa eu explicar o porquê. Aqui a gente está falando de contrato de empreiteira, o empreiteiro ou empreitado, o que for. E lá no nosso Código Civil exige exatamente a situação. Pode aquele que está contratando exigir questões de procedência, de prova, de aguentar, por exemplo, aquele tipo de obra. E não foi feito aqui no caso. Foi demonstrado, mas logo depois viu que a empresa estava quebrando. Então ele pode, inclusive, o próprio código exige. Fala isso. Pode parar de pagar mesmo, pode. Até que demonstre. Não se preocupe não. Eu já consegui aqui um empréstimo, a empresa não vai quebrar não. Eu já consegui aqui um aporte de capital, a empresa não vai quebrar não. Então é possível nesse tipo de contrato de empreiteiro. Por esse motivo, uma coisa específica do Código Civil, ele exigiu isso do candidato. Letra A é o nosso gabarito. Apesar de parecer estranho. Pode parar de pagar? Pode, porque permite isso. E do contratado, né, que mostre isso. Ó, mostre que você tem capacidade de aguentar a minha obra. Então é o que aconteceu. Então, por esse motivo, letra A já é o nosso gabarito. Vou logo para a última, só para poder já vai finalizar aqui nossa aula. Só para chegar logo na 20, para a gente poder encerrar aqui. 20. Joana e Mário são pais de Ricardo, atualmente com 8 anos, e que se encontra no início de sua vida escolar. Tércio, irmão de Joana, decide doar ao sobrinho certa quantia em dinheiro. Olha aí, ó, mais uma questãozinha também de quantia em dinheiro. Para que esta doação seja válida, o contrato, olha aí, tem que ter contrato. Mas ele não quer saber disso não, ele quer saber o seguinte: deve ser anuído pelo próprio sobrinho Ricardo? Não, Ricardo é incapaz absolutamente, ele não tem vontade, né? Então, tá errado. Precisa contar com o consentimento de Ricardo. Calma aí, Ricardo quem é? É o criança. Não, criança não tem como se manifestar nisso. C. Dispensa a aceitação, por ser pura e realizada em favor de um absolutamente incapaz. Perfeito. Vou ler o D porque que não é o D. Prescinde de consentimento de Ricardo, pois se trata de negócio jurídico unilateral. Ricardo não tem porquê, meu povo. O Ricardo é uma criança. Não tem que se manifestar nesse contrato. Poderia ter aqui o item, que não teve, da seguinte situação: prescinde da necessidade dos pais de Ricardo. Também não, tá? Porque era para benefício de um menor. Então, porque senão poderia o pai falar assim: não, eu não quero receber esse dinheiro não, mas não é para ele, é para o menor. Então, nesse caso, poderia judicialmente ser cortado isso. Mas não foi a questão, não trata disso. Já estou a palavra.
todos os itens aqui, ele traz a necessidade do Ricardo. Ricardo não, Ricardo é uma criança, pô, não vai escrever num contrato desse, não tem nada a ver. Oi? Só que ele bota o consentimento do Ricardo, né? Isso. Pois é, verdade, verdade. Mas mesmo que fosse, não precisaria dos pais, porque era para benefício de um menor. Boa, verdade, ó, nem tinha visto, tá? Então, realmente, C de casa, ó, dispensa a aceitação por ser pura e realizada em favor de um absolutamente incapaz. Então, 20, letra C. C de casa, oi? Ele está defendendo só da vontade do autor. Do autor, do doador. Pronto. Não importa. Não importa. Beleza? Com isso, a gente fecha a nossa aula, nosso primeiro horário. Vocês terão agora, né, 10 horas pontualmente, 20 questões de direito civil. Até a próxima, semana que vem, aula 3, tá? Valeu!